Então vamos negociar. Se você está endividado, é muito provável que você tenha desenvolvido alguns hábitos ruins. E esses hábitos estão te mantendo refém, te deixando refém do medo e da confusão. E eu não estou me referindo a hábitos simples, hábitos comuns, como, por exemplo, gastar mais do que se ganha, utilizar o cartão de crédito como complemento da renda. Não. Eu estou me referindo a hábitos um pouco mais perigosos que, com certeza, estão agravando essa crise que você está ainda mais. E que hábitos são esses? Hábitos de submissão na hora de lidar com o banco. Preste bem atenção. O seu maior erro não foi essa dívida. O seu principal erro não foi estar devendo, não foi estar inadimplente. O seu principal erro está sendo se sujeitar a qualquer tipo de constrangimento por causa dessa dívida. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar 6 hábitos que você deve abandonar hoje, colocar um ponto final hoje, para que você consiga superar essa crise de uma vez por todas. Preste bem atenção. A sua dignidade vale muito mais do que esse saldo devedor. E o primeiro hábito que você vai abandonar hoje, que você vai colocar um ponto final hoje, é o hábito de se submeter a qualquer tipo de constrangimento simplesmente por estar endividado. Preste bem atenção. O cobrador, quando ele entra em contato com você, ou liga ali na empresa que você trabalha, ou até mesmo liga para amigos, familiares, esse cobrador, ele não pode te expor a situações vexatórias, a situações ali de constrangimento. Ele pode sim entrar em contato, porém, em momento algum, o cobrador ele pode expor ali a sua situação financeira. Em momento algum, o cobrador ele pode demonstrar que ele está entrando em contato para cobrar uma dívida. Isso não pode acontecer. O próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que situações como essa, situações ali vexatórias, cobranças vexatórias, são proibidas. O cobrador pode sim entrar em contato, mas situações como essa, onde ele humilha, expõe a sua situação de crise financeira, expõe esse saldo devedor, isso é proibido. Preste bem atenção. Se a própria lei diz que isso é proibido, por que você vai aceitar esse tipo de situação? Por que você está se submetendo a esse tipo de constrangimento? Coloque um ponto final hoje nesse hábito de aceitar qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de situação, simplesmente por estar endividado. Não é bem assim que acontece. Você tem mais direitos do que você imagina. Segundo hábito que você vai mudar hoje é o hábito de aceitar sem questionar o valor que o banco está cobrando. Preste bem atenção. Eu sempre me deparo com pessoas desesperadas, com medo do banco iniciar um processo por causa do alto valor que está sendo cobrado. Então, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a entender como que o banco chegou nesse valor, a gente se depara com uma realidade um pouco assustadora. 90% dos casos, o banco sempre cobra juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Na maioria das vezes, o banco não respeita o que a lei diz. O próprio artigo 42, porém, parágrafo único, ele diz que em caso de cobranças indevidas, o banco ele será processado e pode pagar até mesmo o dobro do valor que ele cobrou de você. Agora, se a própria lei diz que o banco pode ser processado por causa de cobranças indevidas, por que você ainda permanece com esse hábito? Por que você ainda permanece aceitando o valor que o banco está cobrando? Por que você não questiona? Por que você não tenta entender como que o banco chegou nesse valor? Então, mude esse hábito, coloque um ponto final nesse hábito hoje. Não aceite esse valor inflado, sobrecarregado de juros e multas que o banco está cobrando. Questione, conteste, tente entender como que o banco chegou nesse valor atual. Quando você começar a entender, quando você buscar informações, você vai se deparar com essa realidade, você vai entender, você vai perceber que o banco está cobrando até mesmo além do que aquilo que a própria lei permite. Terceiro hábito que você vai mudar hoje é o hábito de aceitar ser incomodado de forma incessante por cobradores. Preste bem atenção. O banco ele vai sim te ligar, ele pode sim te ligar, ele vai sim te cobrar, esteja preparado para isso. Porém, existe limites. Não é porque você está endividado que o banco pode te ligar 20, 30 vezes em um único dia. Isso não pode acontecer. O próprio artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a partir do momento que essas ligações começam a interferir no seu trabalho, descanso ou lazer, já é abuso, já é um excesso. Se a própria lei diz que isso é um abuso, é um excesso, por que você vai continuar aceitando esses abusos? Por que você vai continuar aceitando esses excessos? Eu vou deixar aqui linkado nesse vídeo, outro vídeo, onde eu te mostro o passo a passo que você vai utilizar para colocar um ponto final nessas ligações, para colocar um ponto final nesse
Terceiro hábito que com certeza está agravando a sua situação ainda mais. Quarto hábito, esse hábito você não vai mudar ele hoje. Esse hábito você vai mudar ele agora, nesse exato momento, porque pode ser que ainda hoje você receba alguma ligação de cobrança. E que hábito é esse? É o hábito de não registrar e não documentar todas as conversas e provas de cobrança. Sempre que você receber alguma ligação de cobrança, grave essa ligação. Sempre que você receber alguma mensagem, tire um print dessa mensagem. Sempre que você receber algum e-mail de cobrança, arquive esse e-mail, porque, como eu disse para você, infelizmente, 90% dos casos, o banco sempre comete ali algum abuso, ele sempre comete algum crime. Então, guarde todas essas provas para que você utilize o artigo 71 ao seu favor e coloque um ponto final em todos esses abusos, em todos esses crimes que com certeza estão acontecendo. Quinto hábito que você vai mudar hoje, esse hábito, ele é um dos principais causadores de processos judiciais de cobrança de dívidas. Eu acredito que o seu principal medo seja esse, do banco iniciar um processo. Então mude esse hábito hoje. E que hábito é esse? É o hábito de assinar qualquer acordo de renegociação sem antes exigir a documentação completa e transparente da dívida. Muita gente acaba fechando um acordo de renegociação de dívidas sem antes solicitar o DDC, que é o documento descritivo de crédito. Então a pessoa fecha esse acordo sem saber como que o banco chegou nesse valor, o banco está ali cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, a pessoa fecha esse acordo, não consegue pagar esse acordo, a dívida aumenta ainda mais de valor, ou até mesmo a pessoa fecha um acordo sem esse escritório, sem esse banco ser sequer o real portador dessa dívida. O banco pode sim vender essa dívida para outro escritório, você pode até mesmo pagar essa dívida de forma errada, pagar essa dívida para quem não é ali o proprietário desse saldo devedor. Então, antes de renegociar essa dívida, solicite todas as documentações necessárias. O artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, ele te dá o direito a todas as documentações necessárias. O banco ele é obrigado a te fornecer todas as documentações, como, por exemplo, cópia do contrato, o DDC, termo de cessão de crédito, que é o documento que prova a venda desse saldo devedor. Então, se a própria lei, se o próprio artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor te garante, te dá esse direito, por que você vai continuar com esse mau hábito? Então, coloque um ponto final nesse hábito hoje. Mude esse hábito a partir de agora. E o sexto hábito que você vai ter que mudar hoje para colocar um ponto final nessa crise financeira que você está é o hábito de acreditar em todas as ameaças que o cobrador faz, como, por exemplo, penhorar tudo que você tem, sem antes analisar os limites que a própria lei estipula. Então, antes de se preocupar, antes de se desesperar, analise, verifique quais são os seus direitos, verifique se o banco pode ou não pode fazer o que ele está dizendo que vai fazer, porque na maioria das vezes o banco ele vai utilizar essas ameaças porque ele não pode utilizar essas ferramentas. Então ele precisa de alguma forma te ameaçar, te induzir ao erro, para tentar recuperar o valor desse saldo devedor. Por quê? Porque na maioria das vezes ele não pode utilizar essas ferramentas que ele disse que vai utilizar, como por exemplo, penhorar tudo que você tem. Então, antes de se desesperar, saiba quais são os seus direitos de consumidor. E acredite, você tem mais direitos do que você imagina. O seu poder de transformação financeira, ele começa com você abandonando esses 6 hábitos de submissão e tendo ali uma mentalidade de proteção. Você tem mais direitos do que você imagina. Acredite, você pode sim superar essa crise financeira. Até porque a própria lei está ao seu lado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.